Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de Geografia e o assunto representação com gráfico. Opa! Lembrando, né? Representação, a gente já viu em outras aulas, é quando você tenta refazer algo, reproduzir algo que seja parecido ao seu objeto que você quer falar. Você quer explicar, retratar, né? E como que você faz isso? Tem várias formas. Você pode fazer desenho, pode tirar foto, pode fazer o objeto, né? Realmente, pode fazer em maquete. Hoje em dia tem impressora 3D, olha que coisa maravilhosa. Imagina, como por exemplo, você vai lá no dentista, você vai usar um aparelho de dente. Antigamente, ainda existe, claro, né? Antigamente ou antes, o dentista ele precisava tirar o molde dos seus dentes. Mandava para o protético, né? E o protético fazia o molde dos seus dentes lá, com o material, enfim, parecido, né? Sem cor e tal, dos seus dentes. E hoje em dia, isso pode ser impresso. Então, ele passa o aparelho no teu dente para escanear. O que seria escaneamento? Ele vai tirando foto, reconhecendo, vai montando. E aí uma impressora imprime, né, os seus dentes, a sua boca, né, por dentro, né? E aí o dentista ele pode olhar e pensar como que, o protético, aliás, né? Como que ele vai fazer o aparelho para ele encaixar direitinho, perfeitamente no teu dente. Então, quanto mais perfeita a representação, mais acertada a decisão, né? Toda a representação tem que ser exata? Não. Às vezes você vai fazer algo parecido, só para ter uma ideia, como no caso a maquete. Tem um mapa que é para você explicar de um lugar, representa como chega no lugar. Croquis seria um rascunho de mapa, de desenho. E hoje estaremos vendo gráfico, que é um assunto também de matemática. Então esse assunto aqui, quanto antes você entender e aprender, melhor, né? Porque vão ter mais aulas exigindo a sua aprendizagem sobre gráfico. Sem contar que é muito comum o uso de gráfico no dia a dia. Tá? Gráfico e o quê? E tabela. Então, olha, a primeira coisa, assista primeiro esse vídeo que vai falar, explicar o que é gráfico, o que é tabela. E aí depois você volta e retoma a aula aqui, tá? Bom, agora você vai trabalhar com outra forma de representação, o gráfico. O gráfico, outra maneira de... O gráfico, né? É outra maneira de se representar alguma coisa, podendo usar números e desenhos. É uma maneira diferente, né? Nossa, mas com número? Como que a pessoa vai entender o que eu estou querendo falar? Com número, com desenho eu até entendo, mas com número? Vamos entender melhor isso. São importantes por facilitar o entendimento de alguma situação. Nossa, olhando o número vai ficar mais fácil. Ah, professor, sei não, hein? Esse assunto aí tá meio esquisito. Podem falar sobre qualquer assunto, tais como o tamanho real das pessoas, dos animais e dos objetos, por exemplo. Pode ser representado em um gráfico. Existem vários tipos de gráficos. Os principais são gráfico em barras, gráfico de colunas, gráfico de linhas e gráfico de setores ou de pizza, popularmente conhecido como pizza porque é redondo como uma pizza e fatiado como uma pizza, mas o termo correto é de setor. Veja os exemplos abaixo. Ah, vamos entender, né? Você falou um monte de nome aí, professor. Tô meio perdido aqui. Ó, gráfico de barras. Tem a barrinha aqui. Então vamos ver um exemplo aqui. E todo gráfico, isso é importante, que ele tem que ter
Um título. Um título para você saber sobre o que está falando. Tá? Aqui, ó, disciplinas preferidas dos alunos. Poderia ser nota. Olha lá, poderia ser falta na aula. Quantidade de atividade entregue. Não é? Quantidade de aluno em cada aula. Então o título é fundamental, você saber o que ele está querendo dizer. E aí, você precisa, se você colocar só o número, 4, 10, 8, então você precisa discriminar o que é cada coisa. Olha, matemática, 4. Ah, 4 o quê? 4 estudantes, porque a gente volta no título, 4 estudantes preferem matemática. Biologia, 10. História, 8. Química, 6. Física, 2. Literatura, 9. Ó, esse gráfico, ele está deitado, é até mais fácil de ler, porque a gente lê sempre da esquerda para a direita, né? Então tá na mesma linha, ó. Tá fácil de ler. De comparar, talvez nem tanto. Tá? Então, qual que é a matéria preferida? Você vai lá, ó. Ah, esse. Professor, não podia ser só com número? Teu 10 aqui, 4, 10, 8, 6, 2, 9. Aí seria uma tabela. E o gráfico tem esse desenho aqui, ó. Ah, mas tá com número? Tudo bem. Mas não é mais fácil você enxergar que o 10 é mais do que o 4? Olha lá, ó. Poderia até ter feito sem número, que você conseguiria entender que, por exemplo, biologia é preferida e física é preterida. Preterida, que não é preferida. Não é? Ah, tá, tô começando a entender, hein? O gráfico, ele cruza sempre duas informações. Por exemplo, aqui, ó. Uma informação é disciplina e a outra, voto. Disciplina, voto. Vamos agora aqui para o lado, ó. Gráfico de colunas, opa, estão em pé. Título, números de filmes assistidos. Ah, o assunto é filme que o pessoal assistiu aí. Quem? Olha lá, ó. Não são duas informações? No caso, ele está aqui no eixo deitado, que é chamado de eixo X. E o eixo em pé, que é chamado eixo Y. Esse eixo deitado aqui, ó, que eu falei de eixo X, também é chamado de abscissa. Nossa, que nome estranho, professor. Eu tenho que decorar isso aí? Não, só estou apresentando, só para você ir se acostumando. Abscissa, o eixo X. O eixo em pé, que é o eixo Y, ordenada. Então a gente cruza uma linha aqui com a outra linha. Como? Por exemplo, aqui no eixo X, na abscissa, André. André tem tudo isso aqui, que ele poderia parar onde? Qualquer um desses números. E parou onde? Agora eu cruzo com a informação onde ele parou, ó, das ordenadas. Então, é como se eu tivesse uma linha aqui, que é o 14. 14 vai tudo reto, né? E o André vai tudo reto. Aí formou um ponto aqui, ó. Pronto, achei. E o André, ele assistiu quantos filmes? Ó, 14. E a Débora? Parei aqui, anda aqui pro lado. Não está exatamente no 10, né? Talvez seja 11. Ou 10 se for, mas acho que está mais para 11. Porque, olha, esse eixo ele está andando de 2 em 2, não é de 1 em 1. Aliás, o 11 está aqui no meio, né? Não está tão exato. Em tese é 10. Fábio. Olha lá. 16. Cruzei, ó. Subi. Parou. Eu corto lá. Luiz. Subi. E aqui vai para onde? Professor, é 7, é 8, é 6. Para ter mais certeza seria com uma régua, mas parece 7, né? Tudo bem. Gráfico em linhas. Título: crianças menores de 1 ano sem certidão no Brasil. Certidão de nascimento, né? Então, olha aqui, ó. No eixo X, o deitado ou das abscissas, é o tempo, né? Que é o ano. Ano, mas eu nunca vi ano 04.
É, em tese ao ano 2004, 2005, 2006. É que esse gráfico ele está fora de assunto, né? Que poderia ser 1904, 1905, ou talvez lá no início da contagem, né? Ano 4, ano 5. Então, o correto seria 2004, 2005, para não ter confusão. Mas deixaram assim, porque para não ficar tão cheio, provavelmente por isso, tá? Muito bem. Olha lá, em 2004, então vamos lá, subindo na linha de 2004, onde que vai parar? Parou aqui, ó. A gente vem para o lado agora nas ordenadas, eixo Y. 18. 18%. Professor, o que é 18%? Vou falar rápido. De cada 100 crianças com menos de um ano, 18 crianças não tinham certidão. Isso em 2014. Conforme vai passando o tempo, olha o que vai acontecendo. Ó. Deu uma subidinha, depois... parece um tobogã, né? E olha que em 2014 estava bem próximo de pouquíssimas crianças. E 2021? Será que chegou aqui no zero? Está bem próximo? A zero às vezes pode fazer assim, ó. Não chega em zero, ele continua andando, mas não chega no zero. Porque em algum lugar, de repente, tem criança que ainda não tem certidão. Para chegar no zero, todas as crianças com menos de um ano têm que ter certidão. Tá? Mas você, em teste, vai falar, continua caindo, é a tendência. Ó. Você olha para onde está andando, já que está sempre descendo, né? Agora, se fosse sobe, desce, e aí? Aí fica mais confuso. Gráfico de pizza ou gráfico de setores, principal meio de informação de acordo com a faixa etária. Então, esse daqui é o tipo. Faixa etária, idade. Por idade. Com a faixa etária. Ui, não falou qual que é a faixa etária, faltou aqui, né? Que idade que é essa daqui, gente? Não colocaram. Ai, 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 vê como que é importante. É criança que está falando aqui? É adolescente? É adulto? É idoso? E aí? É criança e jovens? É todo mundo? Não, todo mundo não, porque falou com a faixa etária. Faltou aqui, cortou. Faixa etária seria faixa de idade, de tanto a tanto. De 8 a 10 anos, 8 a 12 anos, não sei. Bom, não tá fácil de ver, só de você bater o olho, você nem precisa olhar para número. Que esse pedação verde aqui, ó, é quase metade, né? Aqui é todo mundo. Aqui no meio, se você cortasse exatamente no meio, seria metade, que daria 50. Tudo é 100. Metade é 50. Então, quase metade, principal meio de informação. Busca informação onde? Televisão. Isso quer dizer que tem muita gente assistindo televisão? Sim. Agora, detalhe que não tem no título desse gráfico. De quanto que é isso daqui? De 2021? É 1990? 1970? Se tem televisão, bom, opa, tem internet aqui, né? Então tem que ser quando que surgiu a internet. Outra coisa, onde? É no Brasil isso? É no mundo? Porque não é tudo igual. Olha aqui, ó, no Brasil. Tá vendo? Então, olha como que um título bem feito é importante, hein? Mas a gente vai supor que isso aqui deve ser entre, como falou, faixa etária, talvez jovens ou crianças. Por que jovens ou crianças? Porque tem muita televisão e internet aqui no meio, ó. Porque o adulto, ele não tem tanto tempo para ficar vendo. E o adulto, falou em jornal impresso, será que então adulto também? Porque criança não vai ler jornal, tá fora. Olha lá, a gente vai pensando, né? Adolescente lendo jornal, jovens de 18 a 20 anos, quer dizer, adultos saindo da adolescência,
entrando no mundo adulto, será que já tem um hábito de leitura? É na tua casa, alguém lê jornal? Você conhece alguém que lê jornal? Impresso? Impresso ainda, hein? Não é jornal na internet, é impresso. Hum. Ah, professor, jornal aqui em casa a gente usa para pôr no chão. É, pro cachorro, para forrar, mas para ler mesmo não. É. Ó, rádio, eita coisa antiga essa quase, né? Rádio para ouvir música, mas pode ser rádio para ouvir, ó, informação. Então já não é para música, não é para entretenimento, informação. Você quer ouvir notícia no rádio. Normalmente AM, né? Que dá muita notícia. FM tem também. Mas AM é basicamente notícia, entrevista, é muita conversa e pouca música, tá? AM tem FM e tem AM, é o tipo de onda que muda, tá bom? Nossa, eu nunca ouvi isso não, professor. É, e a tendência é cada vez menos, né? Por quê? Olha a internet como que ela tá grande aqui, ó. Porque você pode ir lá no YouTube e você pode ver notícia por lá. É, vídeo. Você pode até ver TV pelo YouTube, mas você está na internet. Você pode entrar em sites para poder ver notícias, sites de notícias pela internet. Então a tendência, internet. Ah, professor, a gente aqui adora assistir Netflix. Internet, já sai daqui, né? Internet. Então a tendência é esse número aumentar aqui, ó. Tá? Muito bem. Atividades. Agora é sua vez. Responda. 1. Arthur fez um gráfico para representar a altura dele. Ele mediu sua altura em 10 palmos. Para representar essa medida, ele usou uma coluna dividida em quadrinhos. Arthur pintou um quadrinho para cada palmo. Ou seja, pintou 10 quadrinhos no total. 10 palmos, um palmo, um quadrinho. Então, 10 quadrinhos. Como você verá abaixo. Você se lembra das representações, ou seja, dos contornos da semana passada? Pois bem, observe-os abaixo e volte ao gráfico acima para pintar os quadradinhos de cada aluno. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, observe-os abaixo, preencha o gráfico abaixo para pintar os quadradinhos de cada aluno. Então você vai olhar, João 8 palmos. João é esse aqui, né? O Arthur já foi. Não tá mais aqui o Arthur, né? 10. Então pintou 10. 8. Vai pintar 8. Tá fácil, né? Clarissa. Clarissa pinta quanto? 8. Aí o Pedro, 9. Milena, 8. Fácil, gente. E aí depois, só de você olhar, pintado, você já sabe dizer quem tem mais, quem tem menos. Depende, você nem precisa ficar contando o número. Então o gráfico, ele agiliza muito a sua vida. Tá? Muito bem. A representação que você vai fazer agora é de animais que você vê em livros, na internet, na televisão e até ao vivo. Alguns animais podem ser encontrados no Brasil, outros animais viveram aqui há milhões de anos, como é o caso dos dinossauros. Veja nas fotografias e ilustrações o comprimento aproximado desses animais. Ó, interessante, há milhões de anos atrás, né? Professor, mas o nosso calendário, a gente está em 2021, mil? Onde está esse milhão aí? Pensei que o mundo existia a partir do zero. Pois é, não. Lembrando que o nosso calendário, ele reiniciou a contagem com o nascimento de Cristo. Tem outros povos, como o judeu, não zerou não, o judeu ainda está em torno do ano 5000, alguma coisa assim. Porque ele não zerou o nascimento de Cristo. Começaram a contar em algum momento. Então daqui para frente a gente começa a contar. Antes disso, existia vida? Sim. Planeta Terra e por aí vai. Milhões de anos antes de Cristo. Então existe calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos no depois. Aqui, antes. É tempo, hein? Tempo. Para os dinossauros.
E por que não tem mais dinossauro, professor? Tem explicação para isso, hein? Uma delas é que caiu um meteoro aqui e espalhou a poeira do meteoro e acabaram morrendo, né? Essa é uma explicação, tem outras, tá? Bom, onça pintada, cerca de quantos? 2 metros, é isso que está interessando, o tamanho aqui, tá? Pirarucu, nossa, que nome esquisito, pirarucu. Esse tipo de som que você está ouvindo é porque quem deu o nome para esse peixe foi o povo indígena. Uma das tribos, né? Porque tem vários tipos de tribos, enfim, cada um com uma linguagem, né? Com um idioma. Guarani, Tupi e por aí vai. 3 metros. Titanossauro, cerca de 13 metros. Surucucu, ó outro indígena aqui, ó. Cerca de 4 metros. Professor, não estou vendo nada. Infelizmente a imagem está ruim, mas está ela aqui, ó. Tá? Se você colocar aí na internet, com certeza você vai encontrar a imagem da surucucu. 4 metros. Para você ter uma ideia mais ou menos do tamanho de 1 metro, é mais ou menos uma perna aberta aí, ó. Não super aberta, de um adulto. Tá? A largura de uma porta, normalmente, dependendo da porta, ou é 70 ou 80 metros. Não dá 1 metro. Então, um pouco mais que a abertura de uma porta, tá bom? Então, só você pensar, você colocar 2 portas uma do lado da outra, dá o comprimento, dá umas pintadas, um pouquinho mais, né? E assim vai. Abelisauro, cerca de 8 metros. Anta, cerca de 2 metros. A. Preencha os gráficos abaixo para representar o comprimento de cada animal. A onça pintada, em metros, né? Olha lá, então a informação nesse eixo X, que é das abscissas, e o eixo em pé, na vertical, que é o Y, que é das ordenadas. Então você chega aqui, achou uma informação, onça pintada, aí você vai subir e vai parar em qual dessas informações, é só você olhar. Onça pintada, quantos metros? 2. Cada quadradinho é 1 metro, não é? Então você vai pintar quantos quadradinhos? 2. 1, 2. Pronto. Está representado aqui. E aí você vai fazer de todos. E quando você bater o olho aqui, vai ficar fácil de você já falar quem que é o maior e quem que é o menor. Tá? 3. Observe o gráfico abaixo sobre a preferência de dinossauros na turma do primeiro ano para responder às questões abaixo e perceba que todo gráfico precisa ter certos tipos de informações para que saibamos sobre o que ele quer informar. Então, ó, o primeiro, ó, dinossauros, é o título, né? Dinossauros preferidos. Que informação que a gente vai ter aqui nessa reta Y das ordenadas? Turma do primeiro ano, tá? Turma do primeiro ano e aqui, número, né? Isso aqui tá no lugar errado, isso aqui tinha que estar aqui, ó. Dinossauros preferidos da turma do primeiro ano. Esse é o título. Tá no lugar errado aqui. Vamos arrumar isso aí? Pronto, dinossauros preferidos, turma do primeiro ano. Ah, agora sim. Né? Aqui então são os valores. Aqui os tipos de quê? De dinossauro. Tá? Não colocaram nome. Colocaram desenho. Tá? Anote os dados de acordo com as informações. Qual que é o título do gráfico? Tá lá o título do gráfico, lá em cima, né? A quem se dirigiu a pesquisa? E aí? A pesquisa é com quem que foi? Número de alunos da pesquisa. Número de alunos. Vai. Cada voto é um aluno. Aí é só você contar. Fácil, hein? Quantos gostaram desse dinossauro? E desse? E desse?
e desço, e desço. Faço, faço. Gente, batendo o olho, né? A gente nem precisa saber, nem precisa contar. Olha lá, qual que é o dinossauro preferido? Oh, esse bonitinho aqui. E o menos, o preterido? Esse aqui, ó, é o mais tchutchuco, certo? No gráfico. Olha lá como que é rápido. Você não precisa nem ficar olhando o número, tá? Tudo bem. Bom, espero que tenham gostado da aula, uma aula muito importante, porque tabela e gráfico vocês vão usar muito, mas muito, e não é só esse ano não, hein? Para os outros anos, todo ano vai usar. Então, quanto antes vocês entenderem de leitura de gráfico, e depois para fazer, que futuramente vocês vão precisar fazer também. Além de que no dia a dia nosso, tem gráfico, tabela para todo lado. Nesse momento, então, de pandemia, uma coisa muito comum é gráfico de Covid. Quantas pessoas foram infectadas, quantas curaram, quantas foram internadas, não é? Quantos óbitos, infelizmente. E de repente você bate o olho no gráfico e já dá para saber como que tá. Como que foi, por exemplo, só óbitos, né? Durante um mês. E aí, quanto que foi que mais teve? Foi tudo igual, aumentou, diminuiu, enfim. Lembrando que antes de mandar a atividade, coloca a mensagem, a data, não mande todas as atividades de uma vez. Depois coloca foto, cabeçalho e foto dessa atividade. Terminou 10, vai fazer de outro, faça de novo, mensagem, data e aula. Foto do cabeçalho, para depois mandar as fotos. Certinho? Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.